E hoje foi retomada toda a movimentação no mercado financeiro, teve posse no Banco Central, teve algumas movimentações econômicas. E a gente está começando o ano, a gente vai traçar algumas perspectivas para este ano de 2024, e por isso a gente convidou para o programa desta terça-feira o Héctor Sanches, ele que é economista-chefe da Ativa Investimentos. Héctor, seja bem-vindo, boa tarde para você. Primeiro, feliz 2024, tudo bem? Boa tarde, muito obrigado pelo convite, que Deus abençoe o seu ano e de todos os ouvintes também. Todos nós, Héctor. Ô, Héctor, retomamos o trabalho, começando pelo mercado financeiro aqui hoje. Isso que eu vou te perguntar, o que está acontecendo no mercado financeiro? Porque aparentemente o pessoal ainda está numa ressaca danada. A Bovespa agora, por exemplo, o Bovespa caindo 1,45, dólar subindo, euro subindo um pouquinho. Como é que o mercado financeiro, os analistas começam esse ano de 2024 e essas projeções iniciais para esse ano, hein? Vamos lá, olha, hoje a gente pode definir como um dia de ressaca, né? Tem pouquíssima liquidez no mercado, diversos agentes estão ainda recomeçando, traçando os planos, então as negociações acabam ficando em um segundo plano, né? Hoje o mercado internacional vai puxando, vai guiando o mercado doméstico, né? E a gente sem muita força para onde ir, sem muito direcional, sem muita liquidez, acaba replicando isso. Para esse ano, eu diria que é um ano de desafio, né? Por incrível que pareça, né? A gente está falando de mais um ano no qual nós teremos um grande desafio pela frente, porque é um ano no qual a perspectiva de inflação não é das melhores, né? Não vai para a meta do Banco Central. É um ano que sim, o juro deve continuar caindo, mas que a atividade, né, o PIB brasileiro não deve mostrar força, pelo contrário, deve se arrefecer, deve diminuir, deve ceder de 3% para 1,5%. E o nosso fiscal, ele precisa construir uma credibilidade. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, conseguiu, junto ao Legislativo, todo um sucesso nas aprovações que ele buscava, né? É evidente que tiveram algumas alterações e tudo mais, mas ele teve um êxito muito grande ali junto ao Legislativo e a credibilidade fiscal ainda não se recompôs, né? A meta estabelecida é de difícil execução e o Brasil, no final das contas, ele ainda precisa provar que vai conseguir ser disciplinado, vai conseguir gastar menos do que ele arrecada. E essa tarefa é muito difícil, então está todo mundo de olho. Já no início de 2024, a gente já vai conseguir saber como é que isso vai se dar. Nesse primeiro trimestre, as perspectivas de arrecadação, as perspectivas de todas as leis que foram votadas ali no final do ano, já vão ser conhecidas. E aí a gente vai poder traçar um cenário muito mais sólido com relação ao fiscal e, consequentemente, aos rumos, não só de 2024, quanto de 2025 em diante, porque 24 é o primeiro ano de vigência daquele palavrão, o arcabouço fiscal, né? Daquela regra fiscal que vai se estabelecer. Hoje, esse ano é o primeiro. Se não for cumprido, né, ou minimamente cumprido, é difícil acreditar que os anos cuja tarefa ainda é mais hercúlea terão um sucesso. Então, esse ano é um ano de desafio muito grande para o Brasil. Pelo menos a expectativa é que lá de fora a gente importe um juro mais baixo, a gente importe uma inflação mais baixa, mas tudo isso ainda é muito incerto, e é aí que reside a gente nominar o 2024 como um ano de desafio. Ô, Héctor, justamente por essa pressão, né, que existe sobre o governo para que ele cumpra essa meta fiscal já nesse ano de 2024, isso justifica em parte, se não na totalidade, mas em parte, essas últimas posições do próprio ministro da Fazenda, em bater o pé, por exemplo, no caso da desoneração lá dos 17 setores da economia e mandar uma MP ali no apagar das luzes de 2023, publicar uma MP e agora gerar todo um desgaste político para o governo. É uma justificativa que, eventualmente, se
no caso, eventualmente, da SMP, houver uma devolução, não for para frente, o governo não conseguir resultados como esperados, né, com a reoneração desses setores, num exemplo, né, porque são outros, existem outros fatores envolvidos. Mas se não houver esse sucesso absoluto, algum entrave bloquear algum tipo de arrecadação aqui ou acolá, isso vai ser uma justificativa para o governo eventualmente colocar ali como explicação para o não cumprimento de metas? E se essas metas não forem alcançadas, o que se projeta para a economia daí em diante, hein? Vamos lá, olha, a gente tem que fazer uma dissociação, né? O primeiro é o econômico e o segundo é o político, né? O econômico, a gente tem, e aí eu coloco como os economistas, os projetistas no que toca o fiscal, há um grande receio, vou colocar dessa forma, há uma grande dúvida se o fiscal vai conseguir cumprir a sua meta para 24, e meta essa estabelecida pela própria autoridade, pelo próprio governo, né? Não se trata de uma meta que foi imputada, ou como os mais antigos vão lembrar, tinha uma meta que o FMI punha para que fosse... Não, o governo estabeleceu um arcabouço e o governo estabeleceu as suas metas, e ele não está conseguindo cumprir, ou pelo menos a perspectiva é de que não cumprirá. E essa é a análise matemática, análise econômica. Olha, não tem de onde tirar uma arrecadação que seja perene, suficiente, que seja recorrente, para que a gente veja uma trajetória fiscal, então 24, 25, 26, de maneira sustentável e saudável. Então essa é a análise econômica. A análise política, ela abrange um pouquinho outras coisas, né? Para o Partido dos Trabalhadores, no caso, é interessante que seja posicionado de maneira firme tanto a situação quanto a oposição à austeridade. Porque se essa austeridade, esse plano de meta, esse arcabouço der certo, o Partido dos Trabalhadores será evidentemente glorificado por tal, né? O Haddad pode vir a ser o postulante à sucessão de Lula lá em 2030 e vai se construindo algo nesse sentido. Entretanto, se eles não conseguirem êxito nessa tarefa fiscal e tudo mais, o próprio Partido dos Trabalhadores, o Cora, presidente, ministros, eles estão fazendo oposição ao Haddad e vão relegar a esse ministro a culpa por esse processo e vão trazer o poder político para dentro do PT, evidentemente colocando o Haddad de fora como um externo, uma adjacência a todo o plano que o Partido dos Trabalhadores tinha e que não pôde ser viabilizado por ideologia exclusiva do Haddad. Então, repare, politicamente, para eles, o posicionamento é relativamente ambíguo, né? E é interessante que seja editada uma MP denotando que o ministro da Haddad está querendo fazer tudo o que for necessário para que seja cumprida a meta fiscal e na contramão disso haja essa divisão do próprio partido, como foi dada na entrevista divulgada essa manhã, entre Rui Costa, Gleisi Hoffmann, Lindenberg e o Haddad do outro lado, abarcando todo esse espectro econômico e fiscal. Então, esse jogo de retórica politicamente é muito interessante. Agora, economicamente, o que para a gente, o que eu posso afirmar, assim, ou pelo menos projetar, traçar um cenário mais provável, é que o grupo formado pelos contrários ao Haddad vai ser exitoso, vai ter sucesso nessa batalha, porque o fiscal ele não deve fechar as contas nem para 24 e muito menos para 25 e 26, cuja meta de superávit, no caso de 25, é de 0,5% do PIB, então não é um déficit, é um superávit de 0,5% do PIB, e 2026 é uma meta de 1%. Então, em 24 a gente já não acredita que o governo irá zerar o déficit, quanto mais fazer superávit nos anos subsequentes. É um cenário desafiador, com certeza. Agora, Héctor, você citou uma tríade interessante, que é inflação, PIB, juros, né? De que forma esses três fatores vão convergir, se sim ou se não,
para um cenário econômico que a gente possa chegar em 2024 melhor do que a gente chegou em 2023, hein? Então, vamos por partes, né? O juro, ele tem um comportamento próprio, né? E não por autonomia do Banco Central, como algumas pessoas chegam a dizer, ele é regido, né? O Banco Central ele vai regir os juros mirando a expectativa de inflação. Então, se a inflação de hoje tiver em 3, 10, menos 5, isso é pouco relevante para a formação da condução da Selic, né? O Banco Central hoje ele altera os juros tentando acertar a meta de 15, 18 meses à frente. Então, se a gente está vendo um processo de desaceleração da inflação hoje, pouco diz respeito ao patamar atual de 11,75. Isso diz muito mais respeito àquela austeridade do 13,75 de 15 meses atrás do que o juro de hoje. Então, pro juro, a perspectiva é sim de desaceleração. Por quê? A gente está num patamar altamente austero, né, 11,75, frente a um juro neutro de 9, né, daí um hiato de quase 300 pontos de juro, de restrição de juro, ao passo que a inflação ela vai convergindo. Entretanto, ela não ancora. E essa analogia da ancoragem das expectativas de inflação, ela é muito oportuna porque um barco cuja âncora não chega no fundo, não toca no fundo, é um barco desancorado, por mais próximo que essa âncora esteja. Então, no caso da inflação, é a mesma coisa, ela precisa estar na meta de 3%. O Banco Central ele não pode se contentar com uma inflação que está próxima da meta. O que significa isso? Que o juro ele vai cair, mas não tem tanto espaço para cair, segundo nossa perspectiva. Ele está em 11,75, é fato, mas deve buscar alguma coisa ainda em 2 dígitos esse ano e interromper o ciclo, exatamente porque a inflação não cede, as expectativas de inflação não cedem exatamente para a meta. No que toca à inflação corrente, nós temos um grande risco na mesa atualmente. O El Niño. Não é que o El Niño pode vir, ou o El Niño virá, não. A gente está falando de um El Niño que já está ocorrendo. Todos esses calores que estão ocorrendo em diversas etapas, em diversos períodos do ano, chuvas inesperadas, todas as intempéries climáticas que estão ocorrendo são produto desse El Niño e que vai gerar efeitos sobre a inflação. A dona de casa já está sentindo uma parte disso, principalmente ali em legume, hortaliça, frutas. Ainda a gente vai sentir um pouco depois a parte de grãos, de carne, mas tudo isso já vai ser afetado e pode ser que, dependendo da duração, afete muito a inflação desse ano. Então, esse é um risco para esse ano. Uhum. Do lado, perdão. Não, pode seguir, Arthur. Do lado da atividade, já finalizando, perdão eu me estender demais. Não, imagina. Do lado da atividade, a gente tem esse processo de desaceleração da atividade. Nós assistimos o PIB desse ano surpreender para cima, muito para cima, por conta do agropecuário, um desempenho avassalador do agropecuário. Esse ano, esse desempenho não deve se repetir. Aliás, hoje no jornal falava-se em queda, né, do PIB agropecuário para esse ano. Logo, a força, né, estrutural da economia brasileira não é tão grande. Ela está ali jogando a projeção para esse ano de PIB de 2024 de 1,5%. Então, é algo que desacelera, não ganha muita tração. A expectativa é que um eventual estímulo internacional possa vir a contribuir para o Brasil ter um desempenho melhor, mas não tem grande tração. Não é algo que encomenda uma boa perspectiva. E o principal driver disso, o principal indicador, né, o que a gente usa como antecedente, é um investimento. O investimento ao longo do PIB de 2023, né, seja no primeiro, segundo, terceiro trimestre, ele foi muito ruim, e principalmente em formação bruta de capital fixo, o que denota que não está ocorrendo um processo de reindustrialização. Os produtos, o maquinário não está sendo reposto, tudo que
está sendo depreciado, não está sendo reposto, e aí a capacidade produtiva da nação acaba diminuindo. Então isso encomenda um PIB não tão pujante, vamos colocar dessa maneira, agora para 2024. Ô, Héctor, e só pra gente fechar e já abusando um pouquinho de você aqui neste segundo dia do ano, e espero abusar outras vezes de você ao longo deste ano de 2024, Héctor. Pode contar comigo. Nesse contexto geral, de alguma forma, o cenário internacional pode afetar o Brasil positivamente ou negativamente? Eu sei que é muito complexo a gente traçar alguma linha neste momento, né? Mas de alguma forma é um ano mais, além dos conflitos internacionais que a gente tem observado, tem eleições em uma série de países, incluindo os Estados Unidos. O cenário internacional se mostra mais positivo ou negativo neste momento para a economia brasileira? Eu vou sintetizar a análise nos dois maiores países, né, em termos econômicos do planeta. O primeiro é os Estados Unidos. Os Estados Unidos, independentemente da eleição desse ano, e que vai afetar muito a conjuntura, vai afetar bastante, independentemente disso, vive um processo de afrouxamento monetário, né? Ainda não se iniciou, evidentemente, mas, como dizem no jargão, o Banco Central americano fez o pivô, né? Estava numa austeridade e agora já começa a sinalizar por uma acomodação da taxa de juros. Isso tende a estimular a economia por lá e, consequentemente, pode trazer benefícios para o Brasil. Fora isso, o outro país que também é gigantesco, né, o segundo maior PIB do mundo, é a China. E ela está nesse processo já de estímulo. Não se trata de algo amplamente por toda a nação, não é uma redução exacerbada de juros, mas faz injeções de liquidez, faz injeções em setores pontuais, está buscando o crescimento de maneira mais sustentável, e a gente sabe que a China é um grande importador dos produtos brasileiros. E se conseguir ter êxito, né, que ela não tem conseguido puxar tanto o crescimento ao longo dos últimos anos. Mas se nesse ano ela conseguir uma sobrevida, conseguir um impulso novo, que venha a trazer pelo menos o PIB para 5,5%, 6%, isso pode dar um sobrefôlego para a nação brasileira, assim, importar uma benesse aí internacional. Vale destacar que grande parte do processo desinflacionário que a gente viveu ao longo de 2023 veio importado, né? Produto de deflação dos preços ao produtor lá na China, deflação lá nos Estados Unidos, e isso foi sendo importado para o Brasil e felizmente ajudou no nosso processo de desinflação. Nós não entramos em deflação, mas a nossa inflação cedeu bem sim, deve finalizar, deve ser concretizada, né? A divulgação do IPCA é agora no início de janeiro, de dezembro, deve ser concretizada ali ao redor de 4,6, patamar inferior ao dos anos anteriores. Boa. Héctor Sanches, economista-chefe da Ativa Investimentos, conversou conosco aqui nos Bastidores do Poder neste segundo dia do ano de 2024. Héctor, espero que algumas perspectivas boas que você traçou pra gente se realizem, as negativas a gente bota no balaio aqui, guarda na gaveta, não deixa ninguém ouvir não. A gente tem um ótimo ano pela frente e que a gente volte a se falar muitas vezes ao longo deste ano. Muito obrigado pela participação conosco aqui na Rádio Bandeirantes e que venha pela frente um 2024 muito bom na sua vida. Um grande abraço, Héctor. Um abraço, tchau, tchau.